começando mais um podcast e hoje a gente tá com o Wander Martins. Tudo bem, Wander? Jóia, Seja bem-vindo. Muito obrigado, Prazer. Um prazer. Prazer todo nosso. Wander, a gente está te conhecendo agora, eu principalmente, né, presencialmente. E o pessoal de casa quer conhecer também um pouquinho sobre a sua história, como tem seguidores nossos do Brasil e de outros países também. Legal. Conta um pouquinho da sua história, quando você morava no Brasil, por que você veio para cá, o Wander veio de qual família? Legal. Bom, eu sou de São Paulo, paulista, região? Sou do Vale do Paraíba, né, de São Paulo, pegando ali, para quem vem de São Paulo, sentido Rio de Janeiro, Sim. Pega São José dos Campos, Taubaté, Jacareí. E, bom, ali que eu nasci, nunca saímos dali, ficamos praticamente ali a vida inteira, e é onde a gente se conheceu, né? Eu casei muito cedo, eu vou fazer 15 anos de casado e 23 de namoro. Nossa! 23 anos de namoro. Com 12 anos você começou, né? Fui flechado pela minha esposa. E assim, a gente procura cultivar, né? Esse relacionamento bacana. Eu mando até um abraço pra minha esposa, linda e maravilhosa. Pastora Cat. Declaração, pastor. Já chega assim, já. E então, foi isso. Sou de Jacareí, a minha cidade natal, Jacareí. Sou filho único. Deus fez a receita, jogou fora. Eu sempre costumo dizer isso aí. A gente tem que valorizar a unificação. Sim, né? Então, é isso. Eu vim de lá eu estudei, cresci. Minha vida profissional foi praticamente no Vale do Paraíba. Eu estudei, né? Fiz engenharia, gestão da produção, fiz inspeção de qualidade. Minha vida profissional foi bastante intensa. Mesmo? Bastante intensa, mas sempre ligado com pessoas. Sempre do meu jeito, eu sempre arrumava uma vaga de líder. Nessa época você já era cristão? Eu me converti em 2008, porém eu tenho uma história muito, não vou falar peculiar, mas eu tive uma vida muito intensa no catolicismo também. Sério? Eu era bem católico mesmo. Já estudei no seminário, já fui pro seminário, já estudei em seminário de paróquia mesmo. Em São José tem a diocese, São José dos Campos, tenho muitos amigos, mando até um abraço para eles. E essa minha vida no catolicismo gerou muita sede por verdade, sede pela vida, sob razões, né, criação, tudo, aquelas incógnitas que geralmente todo mundo coloca. Então me fez mergulhar muito na palavra. E aí foi aonde eu falo assim, que a gente sempre precisa de mais. Nossa vida precisa mergulhar mais. Nossa vida é um crescimento. A Bíblia fala que a gente tem que encontrar plenitude. Enquanto a gente encontra plenitude, você percebe que você não sabe nada. E quando você não sabe de nada, e você entende isso, é sinal que você precisa mergulhar mais. Entender, ler mais, enfim. E aí foi aonde, nesse meio tempo, eu comecei a me relacionar com a pastora Kathleen. E ela me mostrou muita coisa. Já posso ir falando já? Assim? E hoje eu vou soltando tudo. Já era evangélica? Ela vem de berço evangélico. Ela é filha de pastor. Ganhou a alma para Cristo e o corpo para ela. Ela é filha. Foi 2 em 1. Que legal. Então é uma família pastoral, uma família sacerdotal. Um beijo do meu sogro, minha sogra, são os nossos pastores, né? O apóstolo Donizete e Bispa Sônia. Então, quando nós começamos a se conhecer, eu estava nessa transição da procura da verdade, vamos colocar assim. Sim. Então tudo para mim eu duvidava de tudo. Se você falasse alguma coisa para mim eu duvidava e ia atrás daquilo para mim adquirir conhecimento, para ter a certeza do que eu estava falando. E foi aonde no cristianismo neopentecostal, vamos dizer assim, é onde eu consegui mergulhar e muitas coisas foi desvendado para mim. Então nesse período eu conheci ela e ela me mostrou uma maneira diferente de se relacionar com Deus. Legal. Que é a liberdade. Então, em cima dessa liberdade, eu tive todas as respostas que eu sempre tive, perguntas, e ela me ajudou muito mesmo. E foi uma transição meio complicada, porque ela vem de uma família cristã. E vindo de uma família cristã, de repente chega um cara do nada e quer mostrar um outro mundo para ela. E ela é berço evangélico, né? Nasceu... oração, jejum, igreja. O nosso namoro foi muito voltado para a igreja.
E eu tive uma conversão, eu tive um mergulho muito rápido. A minha conversão, não vou falar que foi violenta, mas a maneira carinhosa que ela me mostrou a vida com Jesus me fez entender rápido e eu fazer escolha. Porque a nossa vida precisa de escolha. A pessoa que é indecisa na vida, ela estagna, ela não cresce. Então ela precisa de uma escolha. E aí eu fiz minha escolha e falei para ela, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero ter esse relacionamento. E aí foi onde ela falou carinhosamente para mim, ela falou, olha, não é um livro que você vai ler, é uma pessoa que você vai se relacionar. Então isso foi me trazendo conforto, foi me trazendo paz, e foi onde eu mergulhei, falei, eu quero isso para mim. Então o nosso namoro praticamente, a partir dos anos 2000, 2001, a partir dessa época, foi voltado para a igreja o tempo todo. Era a igreja, era a administração. Mas é tão bom, né, viver esse momento. É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu tenho dois filhos. Tem uma menina de 12, a Jane, beijo, falei para você que eu ia mandar um beijo para você. Minha filhona tem 12 anos. E eu tenho um filho, o Little Boy, o Josh, tem 3 anos. E eu procuro ensinar isso para ela tentar enxergar. E a gente tem que valorizar o romance do namoro, a gente tem que valorizar o príncipe encantado. E eu sei o quanto que é difícil a gente trazer isso hoje, né, para essa geração. Mas eu procuro muito trazer essa verdade, essa realidade que nós vivemos. E que até hoje a gente vive. Eu tento romantizar o máximo que possível o tempo que eu estou com a minha esposa. Porque eu sei que é valoroso, sabe? O tempo que eu estou com ela é valoroso. E ela também é da mesma forma. Então a gente tenta ensinar isso muito para as pessoas. Sim. E talvez isso reflete nas pessoas, sabe? Exatamente. E aí vocês já moram aqui na Europa, como Europa mesmo, há quanto tempo? Eu vim para cá em 2019. Ah, foi? Recente. Eu também cheguei em 2019. Mas você veio chegou na Bélgica? Uau, vamos lá. Antes de eu chegar aqui, eu tive todo mundo tem um momento que eu acho que é um momento de ignição, um momento de start. A pessoa fala, vou mudar isso aqui, não quero mais viver isso. Quero mudar de vida, ou quero mudar de setor geograficamente, ou eu quero andar com outras pessoas. Todo mundo passa por essa ignição, onde vira a chavinha. Cai a ficha e você fala, uau, eu não quero mais isso para mim. Esse espaço já não me serve mais, essas pessoas já não me servem mais. E eu tive um ciclo de 10 anos na vida, 10 anos onde nós ministrávamos, nós somos levitas, e a gente ia em igreja ministrar louvor, na rua, eu fazia muito culto nas casas, muito culto nos lares. E nesse tempo eu não tive talvez seja... Não vou falar a força, mas eu não tive a iniciativa de almejar algo para nós, sabe? Como casa, como carro, como bens. Porque a nossa vida realmente era focada na obra. Então, nesses 10 anos, eu vi muitas pessoas crescendo através de orações, através de aconselhos. Eu sempre estudei muito. Mas, a partir do momento que eu falei, eu quero viver isso também. E é onde nós viramos a chave. Então, eu tenho um ciclo de 10 anos onde a gente aprendeu errando, ensinamos errando, oramos para as pessoas, mas a gente estava precisando de algo a mais em Deus, então a gente sentiu a necessidade que aquilo não era mais nosso lugar, já não tinha mais como, e a vida ela dá sinais, sabe? Ela mostra para você. Deus ele tem essa capacidade santa e milagrosa de mostrar pra gente. E ele dá essa liberdade, ele vai mostrando pra você, olha, já não te serve mais isso. Essa amizade já não quer mais sua amizade. Essa pessoa já não olha pra você mais com a mesma admiração. O espaço que você está andando já não te cabe mais. E é onde a pessoa precisa ter um gap, sabe, uma visão, e se ela não enxerga, alguém tem que falar pra ela. E não falar isso pra gente. Então eu fiquei 10 anos aí aprendendo sozinho com a esposa e foi maravilhoso esse tempo porque nos uniu muito, nos uniu demais, muito, muito. E nesse tempo eu falei para ela, eu tentei ir para os Estados Unidos, um amigo
dos Estados Unidos nos incentivou muito, né? Falou que ia ajudar, tudo não deu certo. Aplicamos os documentos e os meus cursos todos para o Canadá. Eles aceitaram, mas na época tinha que ter um certo valor para você se manter durante 6 meses, 11 meses, eu não lembro muito bem na época. Mas aconteceu isso, eu falei, olha, não vai dar. E aí a gente tinha ela tinha essa situação da Europa, porque a gente nunca almejou isso, a gente nunca almejou vir para a Bélgica. E quando eu falei para ela, amor, não dá mais para ficar aqui, eu não consigo mais, as coisas não estavam mais funcionando. Sim. E isso a gente tem que ter essa humildade de enxergar isso na vida. E quando a gente enxergou isso, ela falou, então vamos para a Europa. Quando ela falou isso daí, o céu abriu, porque o casal entrou em concordância. Quando o casal entra em concordância, gente, nada segura, nada. O dia que um casal falar assim, ó, é azul, o outro falar, eu também gosto de azul. Acontece, um milagre acontece, vem de uma hora que você menos imagina, alguém te presenteia, acontece, por causa da concordância. A família é instituição de Deus, e quando você está em união, é um milagre certo, sabe? É um milagre certo. Quando ela falou para mim, então vamos para a Europa, as coisas aconteceram de uma maneira rápida. E aí, quando nós engravidamos do meu pequeno Josh, eu vim para cá e ele tinha 2 meses. E ela ficou lá? E ela ficou, em 2019. Uau! 16 de outubro foi quando eu vim para cá. E aí eu cheguei aqui e perdi, assim, não vou falar com fé, porque você fica sem chão aqui. Você está acostumado com a família, né? Nós éramos uma família muito unida, sabe? Ela tem os irmãos, né? Eu sou filho único, mas a gente é muito unido ainda. A gente tem aquele grupo do WhatsApp que sempre se conversa, mas ela tem o cunhado, né? O irmão mais novo, o Wilkner, a irmã mais velha, Marilyn. Também tem os meus concunhados, né? Que é a Aline, esposa do Wilkner, o Gilson, que é esposo da Marilyn. Então, assim, a gente sempre foi essa família. E, de repente... Tem que sair, né, se afastar. Aconteceu, porque nós entramos em concordância. Porque justamente a gente enxergava algo a mais que Deus queria. Não foi questão de fugir. Porque muita gente confunde às vezes. Toma atitude pensando, eu vou fugir que eu não aguento mais isso aqui, não quero mais enfrentar. E é um erro. Porque a pessoa, para ela sair de um lugar de conforto que está magoando, para ela ir para um lugar novo, ela precisa encontrar a cura primeiro. Se a pessoa não encontra a cura, a paz, ela carrega esse fardo para a novidade que ela está encontrando. E esse fardo tem que ser liberado, a página tem que ser virada. Se a pessoa não consegue virar a página onde ela está, dificilmente ela vai vencer aonde ela vai. Porque no lugar que ela for, ela está trazendo os fardos ainda. Então, e a gente tem até trazido, né, essa mensagem de liberar os fardos. Abandona os fardos que a pessoa traz com ela. E muita gente faz isso. E aí, quando eu cheguei aqui em 2019, eu falei, janeiro você vem pra cá. Foi onde começou a pandemia. E aí veio a primeira onda, enfrentamos a primeira onda, enfrentamos a segunda onda, ela não veio pra cá. Ela veio pra cá depois de quase 2 anos. Fui pra lá, busquei eles, e a gente veio e ficamos em Portugal 1 ano. 1 ano certinho, 1 ano certinho. Aí a gente veio morar pra cá. Aqui a gente tá 9 meses ainda. Tá bem. 9 meses, E aí eu vim ver meu filho já grandinho aqui, né? Gente, que loucura. Foi loucura mesmo. Porque assim, na primeira... Mas assim, foi engraçado que na época que eu tava no Brasil, onde vim pra cá, o Brasil ainda é difícil. E na época era muito difícil você ter as pessoas com quem você poderia contar. Você tem que... a gente tinha aquela capa de super-homem, os pastores, eles ajudam, eles arrumam, eles vão falar, eles vão consertar, eles vão orar, vão fazer, e a gente não era cuidado, porque infelizmente essa monotonia, né? O dia a dia faz você se machucar às vezes. Você precisa de algo novo para você recarregar a bateria. Mas a gente também entende que você tem que abandonar os fardos. Então vocês já eram pastores no Brasil? Sim, nós já éramos pastores no Brasil. Em 2015 nós fomos ungidos no Brasil. E aí, na igreja do meu sogro, né, o apóstolo Donizete, Unidos com Cristo,
Nós temos hoje uma igreja em São Paulo, na nossa cidade, e outra no litoral norte, que é em Ubatuba. Vocês conhecem Ubatuba? Ubatuba. Muito linda a cidade, maravilhoso. E aí de lá pra cá, eu falei pra ela, olha, não dá pra ficar mais lá, vem pra cá. E aí, cá estamos, 9 meses já. Eu falo que a gente, quando chega aqui, a gente zera a vida, literalmente, né? Você tem que aprender a andar, a falar, a tudo. Você não é engenheiro mais, você não é nada. Exatamente. Aqui não tem papai, não tem mamãe. Tem família, seus melhores amigos já não tá mais por perto, você tem que fazer novas amizades, é tudo muito novo. Cultura diferente, tempo diferente. A gente é acostumado com sol, acostumado com... Aqui você Esse clima tá maravilhoso agora, né? Vocês estão vendo, mas tá um clima maravilhoso. Lindo. Mas é bem complicado, né? É bem complicado quando a gente chega aqui, leva um baque. Para vocês foram um baque quando vocês chegaram? Em Portugal... Essa questão da pandemia, né? Foi assim, nós estávamos... eu fui para Portugal, eu estava viajando muito. Na pandemia, eu não parei, eu trabalhei direto. É mesmo? Não parei um dia na pandemia, só parava domingo, por incrível que pareça. Só que nesse meio tempo, Deus me permitiu alguns lugares. Eu morei em Paris, fui trabalhar, fiquei quase 6 meses na França, 3 meses em Paris. Depois eu vim para Norte, que na divisa com a Bélgica, eu fiquei em Dunkirk, fui para Lille. E aí depois desse tempo eu voltei para Portugal, depois eu fui para a Espanha. Por ela ter a nacionalidade espanhola, né, ela me dá esse documento, essa bênção maravilhosa. Que bom, né? Um dos nossos desafios eu sou muito grato com Deus, eu falo todo dia para ela, nós somos privilegiados. Porque a gente sabe o valor que é. Aqui a gente conseguiu saber o valor. No Brasil ela não tinha, a gente não sabia. A gente não sabia do poder que tem um passaporte europeu. Um sobrenome, né? Você vê, né? O poder que tem um sobrenome. Eu falo que é o puro sangue. Ela é o puro sangue. E aí... ela, além de ser minha amiga, minha pastora também, ela me endireita quase todos os dias. Eu não fico sem uma palavra dela. E aí, nesse momento da pandemia, eu falei para ela, amor, não dá mais para ficar aqui. E aí, nessa época, não sei se vocês lembram, né? Em Portugal, cancelava a passagem e liberava. Cancelava um pouco e liberava. Então, assim, ela foi muito resiliente no Brasil, porque ela estava com a mala pronta para vir, e aí ficamos naquela, 3 meses já vai liberar de novo, 6 meses vai liberar de novo. Então a passagem dela, se eu não me engano, foi revogada 5 vezes. Imagina, querendo sair, querendo viver como é, e eu também querendo vir para cá, trazer eles, mas a gente não sabia do poder do passaporte. E aí foi aonde eu virou essa chave de novo, e o homem precisa disso. Isso aí é natural do homem. O homem tem que ser desafiado. O homem tem que desafiar. Ele tem que se desafiar, e se ele não consegue, ele tem que ter a humildade de deixar e falar para quem está do lado dele, olha, você precisa mais, vamos para cima, né? Vira a chave de novo. E aí virou a chave, eu fui para o Brasil, peguei uma liberação no CEF em Portugal, fiquei 10 dias e voltei com eles. Aí minha vida estava agora sim. E eu sempre costumo dizer assim, que a nossa vida é feita de pequenos degraus. A gente enxerga onde a gente quer chegar. O nosso sonho, a nossa meta está lá. Mas é um degrau por vez. A gente precisa dar um passo de cada vez. Mas a gente precisa planejar. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sempre falo isso aí na igreja. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Não sabe o que vestir, bota qualquer roupa. E não sabe o que comer, come qualquer coisa. Mas quem tem direção... consegue, degrau por degrau, e almejando até chegar lá. E aí quando a gente chegou aqui, eu falei, pronto, vamos começar agora. Agora a vida vai começar. E o que fez vocês decidirem a vir para cá e ficar aqui? Você disse que já morou em Paris, vocês moraram em Portugal. O que fez vocês quererem ficar na Bélgica? No primeiro momento a gente queria ir para a Espanha. Portugal, por ela ser europeia, ela tem a liberação de ficar em Portugal. E a primeiro momento a gente ia para a Espanha. Nessa época eu trabalhava ainda em Vitoria-Gasteiz, que é uma região... Agora estou fugindo, meu espanhol já está indo embora. É como se fosse uma região basca, que tem o norte da Espanha, tem a região basca. E para baixo vem a primeira cidade, que é Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz é um lugar tipo montanhosa.
E aí eu falava para ela que é maravilhoso, é lindo, vamos. E esse trajeto de Porto, que eu sempre morei no Porto, sou portista, e quem vem do Porto e sobe para a Espanha, esse caminho é maravilhoso, é lindo, é região montanhosa. E nessa época eu trabalhava e voltava, ia segunda-feira de madrugada e voltava na sexta. E aí eu falei para ela, falei, amor, não tá dando, não quero, não tá suficiente para mim, eu quero ficar com vocês todo dia, quero ver vocês, quero ver meu filho crescendo, quero acompanhar minha filha. E aí eu estava num trabalho, né, na Espanha, e eu recebi um telefonema de um amigo que estava trabalhando aqui em Ghent, né, tem gente que fala região de Gon, tem gente que fala de região de Ghent, E aí ele falou pra mim, olha, quer vir pra cá, tal, e a gente deu certo, a gente se acertou, eu vim trabalhar pra cá. Só que quando eu vim trabalhar pra cá, eu ficava tipo 30 dias e voltava no fim de semana. 30 dias e voltava no fim de semana. Eles estavam bem estruturados, estavam conhecendo tudo, mas não estava a mesma coisa, né? Mesma cor. Tudo era cinza, tudo é cinza. Eu falava, olha, a Bélgica é maravilhosa. Eu já estava apaixonado por aquele lado. Eu queria muito ir morar para lá. Ainda penso em morar para lá, pro lado de Ghent. Mas aí eu falei para ela, quando virou o ano, em 2022, quando virou o ano, eu falei para ela, eu fiquei pensando, né, planejando o ano, eu ia ver eles somente 12 vezes no ano. E pesou isso em mim, porque eu ia ver eles uma vez no mês só. Ia vir trabalhar 30 dias e ver eles. Trabalha 30 dias e ver eles. Eu falei para ela, olha, não dá, precisa acionar de novo, precisa acionar. E na minha vida está sendo, vou até um testemunho isso, na minha vida está sendo assim, encontrar essa chave, sabe? E às vezes as pessoas demoram, tem gente que demora 30 anos para entender algo que uma pessoa com um mês entende. Tem gente que demora 1 hora para entender coisas que a pessoa entende na hora. Então tem gente que precisa de um ensinamento, tem gente que não precisa disso. Isso é o normal da vida. E aí é onde ela sempre falou para mim, olha, vira a chave, eu não quero ficar aqui. E aí foi onde eu falei, olha, então eu vou ir buscar. E aí as coisas começaram a andar, a gente entrou em concordância de novo. E aí vamos, e as coisas fluíram, graças a Deus. Mas eu vim morar em Bruxelas. Né? E aí não é ambiente, mas eu vim morar pra cá. Evander, e quais foram os desafios que vocês encontraram ao chegar aqui na Europa ou na Bélgica? Olha, a gente tem uma menina, a minha filha tem 12 anos. Então, assim, a gente ficou com um pouco de receio com isso. Ela não falava francês, agora ela já fala. A gente já está 9 meses aqui, já tem até gíria, tem mania, conversa com as meninas. Então está sendo mais fácil para ela. Mas em Portugal, né, nós pagávamos uma escola particular para ela. E essa escola particular ensinava muitas coisas para ela. Ensinou inglês um pouco. E no Brasil, nós moramos em Atibaia, depois nós voltamos para nossa cidade. E nesse meio tempo, a minha filha foi crescendo, então ela se adaptava. A resiliência é parte da nossa família, de adaptação. Então a gente já vai, onde que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, eu tenho que estudar o quê? Quanto tempo eu tenho que estudar? Minha filha já é treinada para isso. Já é mais fácil, porque eu estava vivendo em várias culturas. E a pastora Kathleen também, minha esposa, começou a almejar essa nova resiliência. Então, assim, eu posso dizer por ela, por a gente viver junto, mas talvez, se não fosse a igreja e outros brasileiros e brasileiras ajudando, seria um pouco mais difícil. Mas muita gente ajudou a gente, muita gente. Pessoas que a gente nem esperava. Então, por exemplo, na escola dos meus filhos, foi difícil porque ela não fala a língua, mas ela teve que ir. Então, esse desafio de enfrentar o novo, eu não poderia sair do trabalho, tem toda aquela coisa. A gente teve que ser muito resiliente, mas não de absorver, tipo, deixar as coisas acontecerem, mas ir de encontro. Sim. A gente precisou ir de encontro as coisas para a gente entender rápido, porque existe aquela frase de efeito, quem se adianta governa, e as pessoas não têm o costume de governar porque não se adianta. Se a gente está vindo para um país novo,
totalmente. A gente não pensava em Bélgica, não pensava. A gente pensou na Espanha, pensamos em Irlanda, pensamos, que mais? Em França, mas eu não me adaptei na França, eu não gostei muito da França. E quando eu cheguei na Bélgica, eu vi a etnia que é maior, tem vários países juntos, e isso daí me encantou. Então, para ela, essa novidade de vida foi um pouco difícil também, mas a gente se adaptou mais fácil. Na minha questão de trabalho, talvez seja um pouco mais tranquilo, porque a falta de mão de obra faz com que as pessoas me liguem para trabalhar. Qual que é a sua área? Eu trabalho na área de climatização industrial. Por exemplo, Deleuze, Lidl, outro mercado, tem o Carrefour, Aldi. Eles têm um centro de distribuição. E esse centro de distribuição é como se fosse imensos frigoríficos. Então o chão é preparado, as paredes é preparada, tudo, é uma geladeira gigante. Então a parte mecânica de motor, de instalação, falta muita gente aqui. A falta de técnico mecânico é muito grande aqui. Então, não temos. Você trouxe o seu conhecimento do Brasil e tá Eu achei uma oportunidade. Uma oportunidade. Exato. Eu achei uma oportunidade. Porque assim, no Brasil, o brasileiro, na área mecânica, por eu vir do setor de Petrobras, de instalação mecânica, por eu estar nesse meio, me fez eu aumentar minha expertise. Então eu consigo ver e dar solução para a pessoa. Então, por exemplo, o cara que é soldador, o encanador, o caldeireiro, o técnico mecânico, o cara da manutenção, o cara da instalação, deixa eu ver o que mais, engenheiro mecânico, essas pessoas têm que procurar o que tem de vaga, porque é muita vaga. Hoje eu consigo trabalhar autônomo e também contratado. Futuramente, que é o nosso plano para o próximo ano, é entrar como empresa. E aí eu consigo trazer o pessoal, consigo dar um contrato para a pessoa, trazer um técnico mecânico do Brasil para trabalhar 3 meses, por exemplo, fazer algum trabalho durante 40 dias. Isso eu consigo fazer. Por quê? É muito grande, é uma falta imensa. E é um setor que às vezes eu converso com as pessoas, o pessoal não conhece. Não, exatamente. Não conhece. Eu acho que o brasileiro ele fica muito focado na obra e na limpeza. Exato. E aí não consegue enxergar que existem outros meios que eles podem atuar. Exato. Até mesmo com o conhecimento que eles têm no Brasil. Exato. E falta um pouco de iniciativa também. O brasileiro eu encontro muito. O brasileiro vem para cá, encontra dificuldade, ele vai dar um passo para trás. Aí o cara fica mudo, o cara fica calado, o cara não fala mais, não pergunta, não quer saber. Posso aprender? Não posso? Então, por exemplo, o setor metalúrgico da Bélgica é do lado de Ghent e Antuérpia. Eu falo sempre aonde está o ouro. Por quê? Uma pessoa que chega do Brasil hoje, se ele procura a documentação, procura como fazer a documentação e ficar legal aqui, que tem caminhos, tanto na Bélgica como em Portugal também. A pessoa que procura fazer isso, ela tem que ter a coragem de ligar, entrar no grupo de Facebook, entrar no podcast, entrar com vocês, falar com as pessoas e perguntar: olha, como é que é o setor isso? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Então, assim, a parte mecânica, de técnico mecânico, mas é um mar de oportunidade. Em geral. É uma falha do brasileiro ficar focado em civil, com certeza. Sim. Com certeza. Por exemplo, instalação elétrica. Meu Deus, é muito grande. E eu não falo só Bélgica, de Portugal, Espanha, França e Bélgica. Eu falo com expertise porque nesses 4 países eu rodei o tempo todo. Então, assim, dentro de uma obra civil, vamos colocar assim, existe a parte mecânica também. Existe a parte que o cara quer elétrico. E às vezes, por exemplo, o cara está lá no Brasil com 40, 50 anos, preocupado, porque, como é que eu vou me adaptar, como é que eu vou me recolocar no trabalho, né, no mercado de trabalho de novo. E às vezes o cara tem medo de vir para cá, primeiro, porque não fala a língua. E aí é um outro paradigma, porque Como que você saiu nisso? Em questão da língua? Então, eu fiquei surpreso porque o meu inglês era muito little bit. Agora o meu inglês aumentou um pouco mais. Não estou fluente, mas
eu já me comunico mais, já pergunto, já consigo entender. Eu trabalho com belgas full time. Então você fala um inglês. Exato, o inglês hoje eu já falo inglês. Mas é que e o o espanhol quase não fala inglês, é difícil se achar, é mais pra fora que eles falam, quando sai de Bruxelas, o pessoal que vai em encontro o holandês, sim, só que o holandês fala muito inglês. Fala muito inglês. Então, por exemplo, tem situações que eu trabalho como chefe de equipe e eu tenho os brasileiros trabalhando comigo. Nessa eu pego as ordens que tem que fazer, converso com o engenheiro, converso com o supervisor, vejo qual que é a frente de trabalho e falo repasso para os meninos. Exatamente. Porém, o encarregado e o supervisor aqui na Europa é totalmente diferente do Brasil. O famoso cachimbo no Brasil, que é o cara que fica ali mandando e faz isso, faz aquilo, aqui é diferente. Aqui o cara põe a mão na massa. Aqui o engenheiro trabalha, põe a mão na massa, o cara soa, o cara, né? Sim. O cara trabalha realmente. Mas essa situação da pessoa se adaptar aqui é muito importante. A pessoa tem que abrir mão. Eu sempre costumo dizer isso aí. O cara saiu do Brasil, faz uma viagem de 11, 12 horas, às vezes faz conexão em Madrid, faz conexão na Itália. 12 horas, é normal. Londres. Então, assim, esse tempo é o tempo suficiente para a pessoa se encontrar, para a pessoa se entender. Uma das coisas que eu fiz também foi o autoconhecimento. Eu procuro muito estudar sobre isso. Eu estudo muito Thiago Brunet, Eduardo Cury, eu estudo muito isso, porque o autoconhecimento faz realmente você ver quem você é. Então, nessa viagem, eu fui jogando as bagagens lá no mar. Mágoa, tristeza, paradigma, eu falei, eu não quero mais isso, uau, eu errei nisso. E fui pontuando, e aí eu falei, poxa, eu tô num outro país, não tô mais no Brasil. A pessoa tem que entender isso. Sim. Não tá mais no Brasil, não é mais o jeitinho brasileiro. Sim. Você tem que se adaptar aqui. Eu acho que assim, a maior qualidade que a gente pode trazer no Brasil é a polivalência, é a pessoa chegar e falar, vou fazer isso, vou encontrar isso. Não, vamos abrir um comércio, vamos abrir eu tenho veia comercial também. Vamos abrir uma lanchonete? Vamos abrir uma lanchonete. O brasileiro corre atrás, o brasileiro consegue. Diferentemente de belga, diferente de francês, diferente de espanhol, diferente de Portugal, de português. É diferente, o brasileiro é diferenciado em qualquer lugar do mundo. Mas o brasileiro tem que aprender, que ele tem que abandonar, mas ele tem que se adaptar também. Então, assim, é um mar de oportunidade em geral. Falo isso com expertise, porque eu encontro isso todo dia. Se tivesse, por exemplo, aqui, chegou 10 pessoas prontas aqui, que estão documentadas, segunda-feira está trabalhando. Assim, desse jeito. Eles vão dar entrada no documento, tal. Por exemplo, eu fui fazer um teste que depende muito do teste. Fui fazer um teste em inglês e prático. No sábado passado. Ele não queria esperar a segunda-feira. Ele queria, não, tem como fazer agora? Tem. Vamos lá. Fui lá, fiz o teste, aconteceu, ele me conheceu, eu conheci ele, se acertamos e deu outra frente de trabalho. Mas é muito disso. Se eu falo para ele, não sei, é sábado, não dá. 7 horas da manhã no sábado, não dá. E acontece muito isso. Sim. Acontece muito. E às vezes acontece também assim, uma outra situação, o cara vem pra cá, ele percebe que ele é valoroso, ninguém me chama mais. Não, o meu valor é esse, senão eu não trabalho. E aí a pessoa acaba se queimando também. É complicado. Mas assim, é um mar de oportunidade. A Europa é um mar de oportunidade. Assim, a Europa, os Estados Unidos também né? Sim. É o sonho americano, não é todo mundo. Mas a Europa é um mar de oportunidade muito grande. Muito grande. Exatamente. Pastor, agora eu vou chamar como pastor. Do campo já mais teológico. Pastor, e aí você veio pra cá, qual foi eu falo dificuldades também como pastor que você viu ao chegar aqui? Porque, por exemplo, eu também vim do Brasil como cristã já, e aí aqui eu senti muito mais frieza nas igrejas. No Brasil eu ia para a igreja terça, quinta, oração, sábado, leitura, domingo de manhã e à noite, e durante os outros dias a gente ainda tinha dia de oração dos jovens. Sim. E de repente aqui é uma vez na semana, ou seja, aqueles 4, 5 dias que você tinha no Brasil foi reduzido a uma aqui. E além do clima já ser mais frio mesmo, as pessoas se tornam mais frias, cada um no seu quadrado. E eu senti muita dificuldade aqui, se tratando de intimidade com pessoas e com Deus.
Mas assim, congrego, mas eu vi a diferença. Pode fazer uma visita pra gente também. Mas vi essa diferença Europa-Brasil. E você, qual foi a dificuldade? O que você viu de diferente? Ou Como não, pastor. Como pastor. São visões diferentes. Por exemplo, quando a pessoa vem com uma visão, vamos dizer assim, poxa, isso aqui é frio, eu vejo uma dificuldade. Sim. Porém, existe aquela reflexão, uma reflexão que diz o seguinte: o cara mandou um vendedor de sapato pro país. Quando ele chegou no país, ele viu que ninguém calçava sapato. Ele voltou pro patrão dele e falou assim: ó, sinto muito, mas ninguém usa sapato naquele lugar. E aí ele mandou o segundo vendedor. Quando esse segundo vendedor chegou no país, ele ligou pro patrão dele e falou assim: ó, me manda um container aqui que ninguém usa sapato. Então, assim, são visões e visões diferentes. A nossa missão na Terra é povoar os céus. Eu vejo como uma imensa oportunidade de pregar o Evangelho. Por quê? Se eu deixo a sociedade transmitir isso, a frieza para mim, eu não começo a exercer o meu chamado. Então eu vejo sim a frieza das pessoas. Porém, quando eu vejo a dificuldade, eu começo a entender o porquê das pessoas estão assim. Então a Europa é um lugar que já enviou muitos missionários. Missionários para a América, né, para os Estados Unidos, para a América do Sul, enfim. Ela enviou muito, exportou muito. Então, nesses últimos tempos, eu estou vendo que o quê? Principalmente o Brasil, ele está mandando pessoas para cá. Então, assim, eu não tive dificuldade com isso. Por quê? Eu enxerguei aqui que esse é o meu lugar e eu tenho que incendiar esse lugar. Então eu vejo a dificuldade como oportunidade de eu pregar o Evangelho. Que seja para uma pessoa, não tem problema. A minha missão é converter metade da Europa. Senão, não tem graça estar aqui. Então eu vejo o seguinte: existe uma dificuldade, existe, mas é uma dificuldade e frieza onde as pessoas estão valorizando muito isso. E eu acho que é o seguinte: o que falta, e eu acho que é o que a gente tem trabalhado muito, é o relacionamento com as pessoas. Porém, eu entendo a dificuldade do trabalho. Aqui é correria. A pessoa trabalha 12, 14 horas para chegar em casa. Sim. É uma hora e meia de trame, de bus e volta. Depois tem que chegar tarde. E aí a pessoa já começa a fazer a marmitinha para outro dia. Né? Tem aquela correria. Mas uma coisa a gente não pode esquecer. Existe um chamado e um propósito para tudo. Para vocês, para mim, para você, para quem está de sua volta. Existe um propósito. E esse propósito tem que ser cumprido. Esse chamado tem que ser startado na pessoa. Quando eu vejo a frieza, eu não me permito olhar por um país e falar: esse país é frio. Eu me permito falar que esse país é um lugar de oportunidade para a gente pregar o Evangelho. E quais são as estratégias que você tem em mente para poder quebrar? Porque a gente está falando que essa frieza não é nem questão da nossa parte, né? Porque a gente também faz a diferença, mas a frieza, ela é muito nítida, ela já é um país com uma cultura muito diferente do brasileiro. Por exemplo, o brasileiro chega aqui, ele se espanta um pouco e fala: meu Deus, o europeu, ele é bem difícil de entrar, de se abrir, ele é mais frio. Então, assim, quais a estratégia que você tem para quebrar isso? Porque a gente fazendo a nossa parte, e com a correria, a gente faz muito pelo nosso meio, sim, por pessoas que passam pra gente. Você, para alcançar metade, por exemplo, da Europa, que é o desejo, qual a estratégia que você tem para quebrar toda essa frieza, essa correria? A verdade tem que ser notória em nossa vida. A verdade do que você vive. Se a pessoa não é verdadeira, ela não transmite o Evangelho. Porque a única maneira de nós conseguirmos alcançar um número maior de pessoas é as pessoas sendo tocadas. Eu posso ensinar, eu posso escrever livros, eu posso dar aula, eu posso preparar conteúdo de várias maneiras. Mas se a verdade ela não é transmitida pela minha vida, então eu não vou ter sucesso nas coisas. Porque as pessoas elas precisam entender que o Deus que você serve é real. E a minha dificuldade, talvez,
de ministrar isso nas pessoas é startar isso nas pessoas. Trazer ela para a verdade que ela vive. Fazer com que as pessoas entendam: opa, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou protestante, eu tenho Deus na minha vida. Amém. Mas é qual a verdade como que você vive com Deus na sua vida? Porque existe a diferença das pessoas que vivem falando de Deus, existe a diferença das pessoas que andam com Deus. E é notório. É notório. São poucas pessoas que conseguem enxergar. A minha missão é o quê? Fazer as pessoas enxergarem isso. Eu tenho que ser espelho. Eu tenho que fazer com que Deus se manifeste através de mim. Não só com palavras. Mas a minha sombra, é como a Bíblia fala, né? Onde Paulo andava, a sombra dele ia curando. Então, assim, como que nós temos vivido a nossa vida cristã se o que a gente vive não é verdadeiro? Quer dizer, uma vida superficial. E a vida superficial não traz verdade para você. Eu posso falar para todo mundo o que eu sou. Eu posso contar para um monte de gente aonde eu já andei. Eu posso tirar um monte de foto. Mas qual que é a verdade? A verdade vai ver quando a pessoa olhar no seu olho. Quando ela estiver do seu lado. O Espírito Santo nos usa justamente para isso. Para a gente transmitir o verdadeiro amor. Porém, as pessoas não fazem isso. Elas se adaptam a essa cultura. Eu sei da dificuldade, o tamanho que é a dificuldade de se adaptar nessa cultura. Mas eu posso entender essa cultura. E eu vivo nela. Porém, eu não concordo. Eu tenho que ter uma posição firme de quem eu sou. Então, na hora de for escolher a droga, eu tenho que falar: não quero. A hora que eu for escolher fazer algum documento errado, eu tenho que saber: não quero. Porque a decisão é o autoconhecimento, é a personalidade que você tem, é a claridade de quem você é. Então, a dificuldade hoje é fazer as pessoas enxergarem isso. Porque só quando a gente começar a viver isso dentro da minha casa, dentro do meu lar, e inclusive tem até eu tenho alguns livros também, vou lançar. Mas eu tenho um livro que chama Construindo Famílias Fortes. E é justamente disso. Começa no nosso lar, começa na minha vida, começa no meu eu. Eu tenho que me encontrar e falar: opa, eu preciso de ajuda. Sozinho eu não vou conseguir. E aí você vai aumentando as suas esferas, o seu relacionamento pessoal, social, o trabalho, o escolar, e vai aumentando. E aí a sua verdade, você vai se encontrando, a sua verdade vai transbordando. Nunca é de fora para dentro, é o que a Bíblia sempre fala, é de dentro para fora. Vai chegar situações que a gente não vai precisar nem falar que Jesus ama as pessoas. As pessoas vão olhar para nós e é isso que eu oro. Uau, o que você tem de diferente? Que luz é essa que você vive? Que podcast é esse abençoado que vocês estão fazendo que está sendo tocado? Por quê? É a verdade que está sendo carregada. E sem verdade, gente, a gente não consegue mudar quem está do nosso lado. E muito menos nós mesmos. Então parte muito de nós para começar a transbordar nas pessoas. Essa visão talvez seja a visão que Atos sempre ensinou. Um ajudando o outro, um ofertando na vida do outro, um dividindo com o outro. Pastor, contar um pouquinho de algum relato meu. Quando eu estava no Brasil, mudou-se de pastoreado na minha igreja, e aí eu não me adaptei à nova liderança. E aquilo estava me prejudicando. Por quê? Porque eu não conseguia ter talvez a minha intimidade com Deus, porque tinha o novo pastor como um líder, mas eu não conseguia seguir. Então pode ser que o problema estivesse em mim. E eu falei assim: bom, eu não consigo ver verdade nele. Uhum. Então eu saí daquela igreja. E isso acontece com muitos jovens. Às vezes a gente se apega muito a pessoas estando na igreja. E assim, na minha igreja, na época, tinha muitos jovens que seguiam muito o meu pastor, que era de jovem, era muito animado. E acabaram esfriando também. Hoje esse pastor é uma bênção lá com a liderança do jovem dele, mas talvez a gente estava muito apegado àquele pastor que tinha mudado de igreja. Uhum. Certo? E que conselho você daria também para esses jovens que às vezes se apegam muito a homens e esquece ou tira um pouquinho o foco do Cristo em si? É o conhecimento.
É um relacionamento. Mudanças novas exigem de você, da sua parte, o conhecimento. Então, isso vale até para o namoro também. Por exemplo, a pessoa está começando a namorar e está conhecendo alguém. Ela tem que fazer um exame na pessoa, tem que examinar, tem que procurar saber quais são os valores que ela acredita, o que ela carrega, como é ela com a família, quais são os valores que ela tem com o pai, com a mãe, coisas simples e básicas. Se qualquer coisa sai do que você acredita, então vocês não estão em concordância. O que acontece às vezes, as pessoas não entendem discordância e assumir um problema. Você não assumiu um problema por ter saído, você não estava concordando com aquilo. É uma discordância. E as pessoas às vezes elas colocam e trazem isso como fardo. Sim. E simplesmente, olha, não estou concordando com essas diretrizes, não estou concordando com isso, então eu vou me retirar. E isso é difícil para as pessoas, porque a maturidade ela vai fazer isso com a gente. A maturidade vai fazer a gente fazer escolhas. E a dificuldade do jovem hoje é fazer escolha. Por quê? Não examina. Não fica examinando a pessoa, sabendo como é que é, o que essa pessoa acredita, o que essa pessoa carrega, assim, o que ela ensina, o que ela vive de verdade. Como é que é ela com a esposa, como é que é essa pessoa com o esposo, como é que ela lida com o financeiro, como é que ela lida em tudo. Tem que ser uma autoanálise. E no namoro, do mesmo jeito. A pessoa começa a namorar. Gente, vamos ser sinceros. Em 3 meses, 6 meses, se você não conhecer a pessoa que você está querendo se relacionar, essa pessoa não te serve. Simples assim. Em 6 meses, a pessoa tem que perguntar: cadê seu pai? Como é que é a sua vida com a sua mãe? Você tem irmãos? Mas está tudo bem com seus irmãos? Ah, eu não converso com meu irmão. Mas por que você não conversa? E aí a pessoa vai se conhecendo. Esse conhecimento tem que ter. Tem que saber. Eu tenho que conhecer quem está do meu lado antes de julgar e falar se a pessoa está certa ou está errada. E, do mesmo modo, a pessoa tem que ser aberta a explicar o que ela acredita, o que ela não acredita. Olha, eu enxergo dessa maneira, isso eu não gosto, isso eu não quero, é assim, e aí ele vai dar diretriz. Se você não concorda, a pessoa não pode fazer nada e você também tem que seguir a sua vida. Mas isso não pode gerar um fardo, nunca. Isso nunca pode gerar um fardo. O líder não tem o poder de liberar esse fardo para você. Isso é uma discordância de opinião. Ponto. Mas você concorda que hoje o pastoreado tá muito diferente, vamos dizer, usar outro nome, moderno do que antes? Porque hoje, o que eu vejo entre os pastores? Eles são muito blogueirinhos, entendeu? Então, antes tinha muito mais palavra de flecha mesmo, de atingir o coração, e hoje está muito mais... vamos dizer, como Entendi. blog. Sim. E parece que está faltando verdade, está mais para aparência. E eu já visitei, melhor dizendo, várias igrejas aqui, e às vezes eu não me senti bem. Eu já vi pastor subindo e pregando sem ler a Bíblia. Tipo, ele começou a pregar e tem algumas coisas que a gente sente muito falta do Brasil por isso. Eu falo, gente, que isso? Ele não leu nenhuma passagem da Bíblia. Ele começou, tipo, como se fosse E é como se tivesse uma palestra. Eu achei aquilo estranho. Então, mas aí que tá, por exemplo, você vai ter, o seu coração vai estar cheio daquilo que você se alimenta. Ponto. Sim. Se você está vendo que um pastor não está lendo a Bíblia, está subindo no púlpito, o que esse pastor serve para você? Qual a importância que esse pastor serve para você? Se não te serve, o que você tem que fazer? Seguir seu caminho. Se a pessoa não te serve, porque ela está ali falando, ela está entregando aquilo que ela tem, ela não tem nada mais que aquilo. Se aquilo não te serve, não tem o porquê você ficar nesse lugar. É simples isso, não é difícil. Por que as pessoas trazem um trauma sobre isso? Justamente porque essas pessoas abusam do poder. Você vai para o inferno por causa disso, você vai ser amaldiçoado por causa disso.
aí dá uma dor de cabeça, olha lá, é Deus colocando a mão, acontece alguma dificuldade financeira, é Deus está fechando a porta. E não é, não é. As pessoas têm esse hábito de trazer esse julgamento e, infelizmente, existem alguns líderes que colocam esse fardo nas pessoas. Mas a grande realidade é que o quê? Pastor tem que pastorear a ovelha. Ponto. Cuidar da ovelha. É ir atrás da ovelha. Consertar. A ovelha está com o pé machucado? Vamos cuidar do pé machucado dela. É nutrir a ovelha para dar a lãzinha linda, fofinha. Nutrir ela saudavelmente. Fazer a pessoa crescer. E se o pastor não dá esse destino, o Leandro Barreto, não sei se vocês conhecem, o Leandro Barreto é um pastor da Poema, de Taubaté. Hoje ele tem umas 7 igrejas no Brasil e começou uma igreja em Orlando. E ele fala muito sobre exatamente esse alimento. Você vai entregar aquilo que você tem. Ponto. Agora, se não te serve mais, você tem que seguir o seu rumo. Você tem que seguir a sua caminhada. Olha, realmente, o que eu vejo, o que eu enxergo, o que eu espero de um líder, infelizmente você não me serve. Então, eu vou seguir a caminhada. Perdão. Mas as pessoas, elas trazem esse fardo justamente por essas crenças limitantes. E aí, gera, infelizmente, outros desconfortos. Que eu não vou crescer na igreja, eu não tenho oportunidade na igreja. E aí a pessoa acaba te envolvendo numa redoma onde você não consegue andar, não consegue ir para trás, não consegue ir para o lado, não consegue ir para o outro, e a pessoa vira refém. Quem vira refém, gente, não dá. Infelizmente, do lado espiritual, tem pastor que cuida como um cachorro. Coloca uma coleira, te tranca e coloca um cercado e te amarra. Vai andar, opa, volta. É diferente da ovelha. A ovelha, para ela ser saudável, ela tem que ser bem alimentada. Senão ela não vai dar lã. Ela não vai dar a lãzinha dela linda. E ela precisa do quê? Ser bem alimentada. Mas a ovelha, ela obedece à voz do seu pastor. Não é o erro do pastor. O pastor está entregando aquilo que ele entrega, aquilo que ele tem, aquilo que ele sabe. Agora, se a pessoa vai andar com ele ou não, aí é o problema da pessoa. Mas, se não te serve, vai aonde você se sente bem. Ponto, e é isso, não tem o que fugir. Não tem o que fugir. Se hoje eu estou pastoreando uma igreja e as pessoas não se identificam comigo, não tem o porquê eu jogar uma maldição ou falar mal. Não. A minha missão é dar um destino profético para ela. A minha missão é essa. Dar um destino profético. Falar, olha, um exemplo, né, Vanessa? Você precisa se entregar nisso. Caminha nisso. Faz isso. Eu estou dando um destino profético para ela. E é isso. As pessoas não querem aceitar isso. Eu sempre costumo dizer isso daí, que o bastão, igual uma corrida de 4%. O cara vai correndo, e aí quando o cara vai, começa a correr junto, o cara põe a mão para trás assim e pega o bastão, né? Tá pegando aqui? Tá. O cara põe a mão para trás e pega o bastão e continua a correr. Quando chega na frente, o outro está correndo, quem está na frente pega o bastão de novo e assim vai passando o bastão. É assim que você vai crescendo e é assim que a gente vai vencendo. Porém, tem gente hoje que se encontra com o bastão jogado no chão. Não tem corrida, não tem união, não tem nada. Então o nosso trabalho é o quê? Pegar o bastão no chão, trazer, começar a correr. Você quer correr comigo? Vem cá. Toma, passa o bastão. Vamos correndo junto. Vamos correndo. Porque tem que ser assim. Então, assim, eu encontro muita gente. Mas eu acredito muito na oferta de amor. A Bíblia fala que a única coisa que nós devemos uns aos outros é o amor. Então, não tem aonde eu correr. Sim. Eu entrego aquilo que eu vivo. Entende? E quais são os desafios de liderar? Quando eu estava lá no Brasil, né, os pastores sempre falavam, nossa, igreja fora do Brasil, quando é lotada, é 30 membros. Então, se a gente quer trazer mais membros, faz um churrasco e convida a brasileirada que eles vêm. A igreja de vocês, ela já tem um pouquinho mais de 30, né? Que para mim tem, sei lá, 10, é pequeno. Uhum. Mas e qual é o desafio de liderar muitas pessoas aqui na Europa, sabendo
dessa correria, mais ainda que eu falo que aqui é muito mais corrido do que no Brasil, porque se ganha-se por hora, a grande maioria. Então a pessoa sai do trabalho cansada e vai para a igreja e às vezes está tão focada nos problemas que acaba não prestando atenção no culto. Eu estou mais falando um pouco de mim. Sim, claro. E aí, qual que seria esse desafio para prender a atenção dos membros da igreja e para que eles permaneçam firmes? Eu acredito que muitas pessoas elas têm que crescer, precisa crescer. Não tem como a pessoa ficar estagnada. A Bíblia fala, né, para a gente crescer no conhecimento e na plenitude do Senhor. Quando eu falo que nós precisamos crescer, não tem como eu fazer tudo sozinho. E eu preciso de pessoas do meu lado. Porém, eu enxergo muito bem a minha missão e eu sei aonde eu estou, o que eu faço. Então, tem situações que pessoas que cuidam de música, pessoas cuidam de música. E eu não vou me intrometer naquilo. Porém, elas precisam de pastoreio, mas a liberdade de exercer a função dela com excelência. Então, eu sempre falo, eu sou uma catapulta do foguete. Eu sou a base do foguete. Os liderados são um foguete e eu sou a base. Então eu lanço eles. E ela tem que sentir esse pastoreio. Você vai crescer. Meu irmão, você vai crescer. Você não vai parar nisso aqui. A pessoa tem que entender isso. Porém, assim, o cuidado de liderança não é uma coisa assim impossível de ser feito. Porém, é uma tarefa bem difícil. Porque são pessoas com uma expertise alta, né? Tem pessoas que têm autoconhecimento, tem pessoas que estão bem machucadas, tem pessoas, por exemplo, que a gente vai fazer visita às vezes meia-noite, 1h da manhã. Nessas 3 últimas semanas, por exemplo, a gente tem dormido 2h da manhã, 1h30, porque a gente estamos atendendo, ou a gente está fazendo uma visita, mas tem muita gente com sede de fazer. Porém, a capacitação a gente consegue dar, mas a verdade que é o mais complicado, porque extrair a verdade da pessoa é trazer para fora aquilo que está incomodando ela. Então eu sempre falo isso daí, que quando você entra na luz, o pecado vai ser mostrado. Sim. Então a resiliência da pessoa tem que ser alta. Mas, por exemplo, uma pessoa para ser um líder na igreja, ela tem que entender que ela vai ser funilada. E eu sempre costumo dizer que o pecado é como uma espinha na nossa carne. Ele vai ser exprimido. E aonde o Espírito Santo entra e preenche o coração, não tem mais espaço para o pecado. Não tem mais espaço para o erro. Então esses erros, eu sempre costumo dizer, se adianta. Se adianta nos seus problemas, se adianta nos seus erros. Para quê? Porque isso vai fazer da pessoa um líder íntegro. E assim, a gente não compactua com esse tipo de liderança. Uma liderança que deixa alguma coisa para trás, ou prega, vai fazer alguma coisa, né? Vai pregar sem abrir a Bíblia, ou vai fazer alguma coisa. Então, existem sim a base da nossa vida. Tem pessoas, né, com mais experiência, Vanessa com mais experiência, eu estou te conhecendo agora, eu já trago uma experiência, minha esposa já é a vida dentro da igreja. Então, essas bases sólidas fazem a gente ter uma estrutura e uma liderança mais forte. Mas a dificuldade é o quê? É trazer essa solidez para quem está chegando. Então, por exemplo, essa juventude hoje, se entrar no sistema que eu vivi quando era mais jovem, eles não aguentam, não suportam, não tem como. E aí tem o lance sim da internet, né, da modernidade, mas a dificuldade minha é o quê? E é um desafio, trazer o sustento com a modernidade. Eu gosto do Instagram, eu uso o Instagram, eu uso pouco ainda, mas trazer esse sustento junto com a modernidade é um grande desafio, e é o que a gente tem trabalhado muito hoje. Trazer o que a pessoa sabe viver, porque é isso que Deus vai fazer. A Bíblia fala que nós somos as cartas vivas aqui. Sim. Eu não tenho que inventar moda para Vanessa sabendo que ela tem um chamado. Não tem que inventar alguma coisa para você, só porque eu estou olhando para você, eu acho que você se adapta nisso.
E às vezes eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com o que você vive, com aquilo que você acredita. Ah, mas eu sou bom com música, eu não sou bom para falar. Então não vou colocar você para falar. E aí quando a Bíblia fala que nós somos cartas vivas, eu tenho que entender que o Espírito Santo vai potencializar tudo aquilo que você sabe para edificar e transformar as vidas. Então, assim, nesse quesito de identificar, eu não tenho dificuldade. Eu vou saber o que a pessoa sabe fazer. O que você faz? Porque é isso que vai trazer uma confiabilidade, não só para mim, mas para Deus. Deus vai te usar completamente. Completamente. Se a Vanessa tem um ministério forte com criança, eu vou colocar ela no meio de adultos, ela pode exercer bem, ela vai exercer bem. Porém, 100% potencializado com o Espírito Santo, ela vai arrebentar com aquilo que é o chamado dela. Então eu procuro entender o que a pessoa sabe fazer e potencializo. Vamos lá, você vai fazer isso agora. O que você sabe fazer? Ah, eu sei dançar. Glória a Deus. E aí vai ensaiar todo dia. Vai ensaiar e vamos preparar vídeo, vamos preparar curso. E aí a gente vai potencializando. Isso é o trabalho que geralmente eu faço. E o jovem na igreja, pastor? Hoje... Jovem é uma benção. Nossa, jovem é uma benção. Para manter jovem na igreja. É mais desafiador aqui ou não é tranquilo quanto no Brasil? O que eu tenho visto, eu estou há pouco tempo, 9 meses. O que eu tenho visto é que o nível de aceitação, sabe aquela coisa que a pessoa precisa ser aceita? Ela vai do adolescente ao mais velho. Não tem idade. O que muda é a tratativa, como que eu vou lidar. Mas aquela coisa da pessoa ser aceita, eu preciso de um abraço, eu preciso de um amigo, eu preciso de um carinho, eu preciso de atenção, eu preciso mostrar aquilo que eu sei, vai do mais novo ao mais velho. E a diferença do jovem é a tratativa, é conversar, trocar ideia. O adolescente é mais um oba-oba. Já o jovem que está entrando para a fase adulta, aí já tem um pouco mais de sede. Então a gente tem que dar um alimento mais sólido. Então, por exemplo, se eu trago ele para o oba-oba, eu vou ter que sempre, a vida inteira, manter o oba-oba. É uma festinha que vai ter que ter, a gente vai fazer uma pizza aqui em casa, vem aqui em casa. Toda vez eu vou ter que fazer pizza. O jovem é assim. A comida só. O jovem é assim. Quando ele alcança uma fase adulta, é diferente. Ele já fala assim, olha, eu vou fazer uma pizza, posso chamar as pessoas? É diferente. Mas a pizza conquista tudo. Não é verdade? Joguei pesado, agora não tem escapatória, né? Pizza, não adianta, conquistou todo mundo. Tô sentindo cheio de... Vai ter pizza? Pastor, antes de eu passar para a Vanessa, o pastor, ele tem uma vida a par além da igreja, vamos dizer, onde não caiba os membros da igreja, ou não, em qualquer momento da vida, tipo, do pastor, sempre tá livre para ouvir da igreja. Não, eu tenho meu trabalho, né? Eu tenho meu trabalho e eu tenho a igreja. Mas principalmente eu tenho minha família. Deixa eu te contar um exemplo. O meu passo aqui, que eu era, tipo, a gente seguia muito porque a gente gostava do estilo de liderança dele, desse pastor nosso lá do Brasil. Se manifeste aqui, pastor, por favor, põe um comentário aqui embaixo. Aí tá, né? Como a gente também era da liderança dos jovens, aí teve uma vez que o pastor fez um churrasco lá na casa dele e não convidou a gente, porque a gente estava sempre em todos os eventos e tudo, e não convidou a gente, convidou uns 3 outros jovens que não era tão próximo. E eu me senti tão traída, eu e as outras meninas, como assim? Ele fez churrasco lá na casa dele, chamou pessoas X e Y e não chamou a gente. Na hora de trabalhar, a gente vai, mas na hora do churrasco. E aí foi difícil aquele momento da aceitação, mas depois a gente foi entender que o pastor, ele tinha uma vida também particular, que ele poderia convidar pessoas que não estavam nem sempre no mesmo. Filha, exatamente, mas é porque a gente estava envolvido em tudo da igreja. Que a gente achava que ele tinha obrigação de estar o tempo todo com... Tinha essa obrigação. O pastor Elias já veio aqui, né? Já. A gente conversa muito. É pastor nosso lá da igreja. E a gente fala muito isso daí. A gente conversa muito sobre isso. Exatamente sobre isso. Jesus tinha os 12. Mas só 3 era próximo dele.
como é que era a atitude dos outros diante de uma situação que ele chamava, não, vem os três, vem aqui. Aí é onde eu sempre falo, o pastor que ele entrega tudo aquilo que ele tem. Se eu não faço a pessoa ser madura, ela nunca vai crescer na vida. Ela vai ficar estagnada. Então não é só pastorear, mas é fazer a pessoa ser madura, crescer, subir de nível. A pessoa tem que abandonar as velhas crenças, abandonar as meninices, mas ela tem que crescer. E crescer não é fácil, porque ela vai sair do lugar de conforto e ir para um lugar novo. E ir para um lugar novo, às vezes, vai fazer as opiniões ser diferentes. Mas assim, com os jovens, eu sempre procuro dar atenção, mas eu sempre falo, olha, você vai gerar agora, traz mais jovens para sua vida, para sua convivência, porque a partir de agora você está sendo luz para eles. Exato. Então, é essa tratativa que eu tenho, mais um tete-a-tete, até porque eu tenho um adolescente em casa. Então, a nossa dificuldade é justamente isso. Quando eu falo dificuldade, é justamente o desafio do dia a dia. Fazer com que ela consiga enxergar que ela tem que gerar frutos, ela tem que... Gerar novos líderes, né? Então, é um desafio grande. Mas jovem é uma benção. Mas eu vejo que o jovem também é uma força, né? Porque, gente, quando eu era jovem, eu fazia tanta coisa. Quando eu era jovem... O jovem saudável ninguém para. O jovem saudável atravessa a pé, de bicicleta. Não, só pra você ter noção, quando eu era jovem, eu levava os mais novos, adolescentes e outros jovens, a gente ia para algum evento e tal de igreja ou algum show evangélico, e aí quem levava todo mundo em casa até 1h da manhã era eu, levava sozinho, não tinha medo de nada, levava todo mundo, Vanessa, os pais que eu tava entregando, Vanessa, minha filha, é perigoso, cara. Eu falei, não, tem que levar todo mundo, eu prometi os pais que eu ia levar todo mundo, e eu ia pra cima, pra baixo, meu pai ficava, gente, como é que tem energia pra isso? Hoje eu já vejo que é bem diferente. É bem diferente. É bem diferente. Não, eu fico pegando no pé do meu marido, que agora a gente tem que pegar pesado no exercício, porque a gente tá... É muito diferente. A gente já não tem mais energia, não tem. A gente, antes, quando eu era jovem, eu fazia tudo. Eu fazia aula de dança, o balé, os meus estudos, ainda ajudava meu pai lá no comércio dele, ia pra oração das senhoras, que eu era a única jovem que ia pra oração das senhoras. Eu fazia tudo ao mesmo tempo. E tava no culto de jovem, tava evangelizando. Tava no culto e tava... Então eu fazia muita coisa aquilo ali. E na verdade eu sou grata a Deus por ter conseguido fazer, porque eu acho que foi uma fase da minha vida que muitos jovens estavam em outros lugares e eu tava ali buscando, sabe? Eu acho que foi um... Eu agradeço muito a Deus de ter tido essa oportunidade de poder fazer isso tudo. Meus pastores lá do Brasil me mandam mensagem até hoje, a gente tem tanta saudade de você, volta, ou leva a gente pra aí, a gente tem tanta saudade de você. Então, tipo assim, mas eu vejo que hoje, então o jovem, a gente precisa de cuidar muito dos jovens. É um desafio grande. Força, eles são uma força. Eles saudáveis, ninguém segura. Eles são uma força. Ninguém segura. Então, eu vejo muito isso. Hoje eu passei por esse período, 2 anos praticamente, sozinha, a família no Brasil, mas todo dia a gente se ligava, todo dia a gente chorava. Mas o que fortaleceu eu foi justamente essa base familiar. Passar por esse período, todo dia na igreja, era 7x7, todo dia era culto, oração, vai, pega irmão, vem, tá ministrando louvor, prega hoje, vai na casa, vai na vigília, e sobe, desce um monte, e faz isso, faz aquilo. Então, assim, eu sou muito grato demais pelo meu sogro que nos ensinou isso. Entendeu? Essa base nos traz essa fortaleza hoje. Nós somos firmados, não é na areia, a gente é firmado na rocha, sabe? Pode vir vento, pode que for, mas a gente não perde a nossa fé. Eu não arredo, porque isso já está definido dentro de mim. Eu sei quem eu sou e nada vai me abalar. Então, a dificuldade das pessoas é se encontrar nisso. Saber quem ela é, a ponto de dar opinião que tem que dar opinião. Eu não quero sorvete de morango, eu quero de creme. Hoje o jovem come qualquer coisa. Então, é difícil essas coisas. E a dificuldade, o desafio é justamente estruturar eles
nessa maturidade, de escolhas, de conhecimento, mas de opinião também. Verdade. Por exemplo, a minha filha, ela é a única brasileira na sala cristã e protestante. Então, teve o Ramadã, no mês passado, ela veio me questionar. Por que eu não oro? Por que eu não jejuo? Uma menina de 12 anos, que tem a cabecinha já... Uma benção, minha filha é um milagre. Ela tem 12 anos, mas parece que tem 16. Ela é grandona, ela é GG. Minha filha é linda. Ela é bonita. E aí, então, assim, é difícil porque é uma esponjinha absorvendo muitas coisas na sociedade. Mas se a nossa família não está construída na fortaleza, abala. Eu sempre falo isso para ela, eu oro para que ela tenha experiências com Deus, com o Espírito Santo, porque um dia ela vai ser confrontada. Um dia no trabalho vão confrontar ela, um dia um namorado vai querer forçar a barra com ela, um dia as amigas vão oferecer alguma coisa para ela, e ela tem que ter o discernimento de falar, não porque eu estou mandando, mas porque ela serve um Deus. Sim. O relacionamento é maior que a disciplina. Ela pode obedecer, todo mundo pode ser obediente a Deus? Pode. Mas só quem tem relacionamento é que tem a fortaleza de falar, não, isso não é para mim. É diferente. Verdade. Pastor Vanel, muito obrigada pelo seu tempo, por ter apresentado a sua história de vida para nós, tá? Eu agradeço. Seja muito bem-vindo e fala pro pessoal onde que é a igreja, faz seu convite. Eu vou pegar, eu não sei falar francês, né, gente? Eu vou colar aqui, com licença. Bom, gente, hoje nós estamos, né, na Igreja Batista Lagoinha, sou pastor junto com a pastora Ketty, e a gente tem vivido algo novo. Eu costumo dizer que Deus, ele tem uma velocidade, uma frequência alta. Agora, só vai viver quem encontrar essa velocidade. Tem gente que está a 10 por hora, né? É uma faixa, são 3 faixas. Tem a faixa mais lenta, a faixa permissível, e quem é da esquerda é o que vai correndo. E é só a gente se encontrar. Que faixa que você está? Deus está nessa frequência alta. Se você quer ir mais de encontro com ele, então você vai jogar para a esquerda, vai sair de onde você está e vai de encontro a ele. Mas é muito disso, a gente tem vivido isso, a gente tem experimentado milagres, temos muitos testemunhos lá, cura, tem o rim novo no Brasil, do nosso Felipe, o filho do pastor Pedro, testemunhos de emprego, testemunhos de documentação. Então a gente tem vivido algo novo. E eu quero fazer esse convite para você. Nós estamos lá. Agora eu vou pegar aqui, dá licença, vou fazer a colinha agora. Eu acho que eu vou pedir ajuda aos universitários. E hoje em dia os universitários estão mais esquecidos do que quem não é. Olha só, agora me ajuda, Maravilha, por favor. É Morsled? Não. Morsled. Falei certo? Rue de Morsled. Eu não vou falar, 237, gente, em Laken, é isso? A gente vai marcar ele, vocês podem... Por favor, por favor, vamos fazer o seguinte, Lagoinha Bruxelas, vai lá no Instagram, vai estar o endereço lá na bio, vai ter um conteúdo legal, a gente está preparando novas ministrações, está chegando o aplicativo da igreja, direto, Lagoinha Bruxelas vai ter um aplicativo. Ai, que ótimo. Aí a pessoa vai poder encontrar cursos, o pastor Elias, o pastor Pedro, a gente está preparando cursos para novos convertidos, cursos sobre Bíblia, sobre liturgia, sobre teologia, sobre... o professor Pedro tem um curso que chama, que a gente colocou lá, e é conhecimento, né? Autoconhecimento, coisa mais pessoal. Então, assim, tá vindo um aplicativo muito, muito legal para você ficar a par de tudo que está acontecendo. Mas, assim, é um tempo novo e realmente a gente tem vivido algo novo. Você está convidado para isso. Toda sexta-feira tem culto fé, e todo domingo às 10 da manhã a gente tem a celebração da família. E vocês estão convidados. Muito obrigada. Eu que agradeço.